Comissão de Legalidade discute em audiência pública projetos que tratam de construção civil e também do transporte público da cidade. Câmara aprova em segunda discussão projeto de lei complementar de autoria do prefeito que concede gratificação por regime especial de trabalho. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 26 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, 978293776. Ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. A gente abre a edição de hoje falando sobre o tempo, porque o outono é conhecido como uma estação de transição, pós-verão, e que antecede o inverno. Geralmente, as chuvas e as temperaturas diminuem em relação aos últimos meses. Por isso, a nossa equipe consultou um meteorologista do CEPAGRE que analisou a estação que se iniciou há poucos dias. Uma estação de transição entre o verão e o inverno. De forma geral, em Campinas e região, o outono é marcado por uma redução na frequência das chuvas, ou seja, os temporais típicos de verão vão ficando menos comuns e o volume também dessas chuvas tende a diminuir nas próximas semanas. Além disso, as temperaturas começam a diminuir gradualmente, tanto as máximas quanto as mínimas, principalmente durante as madrugadas, quando o frio é mais sentido. E isso vai ser mais perceptível a partir de maio. O meteorologista Diego Santos, do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, também explicou sobre o que podemos esperar das temperaturas para este outono. Em relação às temperaturas, a expectativa é de valores ligeiramente acima da média. Isso significa que nós teremos uma frequência maior de dias com temperaturas mais quentes que o normal para a época do ano. Mas como nós estamos falando de uma previsão de longo prazo, ela indica a tendência, né? Então, isso significa que não é porque nós teremos um outono ligeiramente com temperaturas maiores do que a climatologia, que não possam ocorrer eventos com temperaturas mais amenas. Resumindo, o outono de 2026, aqui para a região de Campinas, deve ter chuvas próximas do esperado e temperaturas ligeiramente acima da média. As inscrições para o programa Desafio de Inovação do Instituto 3M é de forma gratuita e visa formar professores para a orientação de projetos investigativos de iniciação científica, que estão alinhados às diretrizes curriculares do novo ensino médio, e elas se encerram hoje. Podem participar docentes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino técnico, que atuem em escolas públicas das regiões metropolitanas de Campinas, de Ribeirão Preto e de Sorocaba, interessados em ciências e em fortalecer uma educação com foco em protagonismo e empreendedorismo. A formação tem uma carga horária total de 120 horas. Confira só este recado. Olá, eu sou a Liliane Moura, eu trabalho no Instituto 3M e hoje eu vim te fazer um convite especial. Se você é professor de escola pública da região de Sorocaba, Campinas ou Ribeirão Preto, se inscreve no nosso Desafio de Inovação. E se você não é professor, mas conhece alguém, indica. É um curso muito bacana, super robusto, são 120 horas de formação em metodologia de pesquisa científica para ajudar você a construir projetos investigativos com os alunos. Aproveita! As inscrições no site formascal.com
3m.febrace.org.br. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, mas agora com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 15ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutirem e votarem os 8 projetos que estavam na pauta. O André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Um dos projetos aprovados na noite de ontem, durante a 15ª reunião ordinária, um de autoria do prefeito de Campinas, o prefeito municipal Dário Saad. Como líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad falou a respeito disso no intervalo regimental, que tem a ver com gratificação por regime especial de trabalho para motoristas do Executivo. Acompanhe. Nós votamos a legalidade desse projeto na quarta-feira passada, hoje estamos votando o mérito. É um regime especial para condutores de veículos e máquinas na cidade de Campinas, ou seja, os motoristas, que hoje eles estão enquadrados, né, as gratificações são gratificações enquadradas em um contexto geral da Prefeitura Municipal. Se faz necessário, ou se fez necessário, essa adequação com uma nova lei, que fosse específica para essa categoria, né, de condutores de veículos e de máquinas, até por uma exigência do Ministério Público, para que não houvesse nenhuma dificuldade de entendimento da lei, enquanto esses funcionários, esses agentes, né, do poder público fossem reconhecidos na execução do seu trabalho com uma função gratificada. Então, são os nossos agentes públicos, né, o nosso funcionário público, que vai ser enquadrado de uma forma diferente, mas com amparo legal. Bom, mas é preciso ter uma carga superior a 36 horas semanais? Na realidade, existe um certo regramento. Esses funcionários, eles não se enquadram naquela modalidade de 36 horas semanais. Muitas vezes eles excedem essa carga horária, até por conta das suas funções, eles têm que ficar à disposição, seja de departamentos, secretarias, ou mesmo à disposição do prefeito, para que possa fazer aí dirigir, né, fazer o deslocamento do prefeito, secretários e também diretores dentro dos departamentos e secretarias. Então, muitas vezes eles trabalham um período superior a 36 horas, às vezes sábado, às vezes domingo e às vezes feriado. Então, é um contexto diferente daquilo que se pratica hoje, né, na prefeitura, com algumas modalidades profissionais. Também foi aprovada, Gabriel, moção número 50, de autoria da vereadora Fernanda Souto, que apoia o projeto de lei que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais dos quadros de apoio à educação básica. Confira o que disse a parlamentar durante o intervalo regimental. Existe um projeto de lei, atualmente está tramitando no Senado, para que os profissionais da educação que não compõem o quadro do magistério, ou seja, as merendeiras, os técnicos administrativos, o pessoal da segurança, que seja instituído o piso nacional também, ou seja, um pagamento mínimo, para que esses trabalhadores tenham acesso a esse direito ao pagamento mínimo. Hoje, infelizmente, a gente sabe que são profissões muito precarizadas, inclusive em Campinas. Nós tivemos recentemente uma situação com as cuidadoras que trabalham na educação infantil, que acompanham as crianças com deficiência, que não estavam recebendo nem um salário mínimo. E esse projeto que está tramitando no Senado agora, ele vem para instituir um piso de 75% do piso do magistério, o que daria em torno de R$ 3.700. A gente entende que essa valorização é fundamental para esses trabalhadores, que são muito importantes para o funcionamento da educação como um todo. Bom, confirmando então 75%, né, vereadora? A proposta é um passo importante aí, segundo o seu texto, para resgatar a dignidade? Com certeza. Então, são profissões que, historicamente, têm uma remuneração muito abaixo do que deveria ser. São trabalhadores que muitas vezes também estão inseridos em outras condições de dificuldade de acesso a serviços públicos como saúde, educação, e acabam tendo no seu trabalho, então, uma falta de valorização, uma falta de recomposição salarial. E esse projeto que está tramitando no Senado vem para corrigir
essa injustiça. A moção aqui, se aprovada, ela é encaminhada para a presidência do Senado e é uma forma de prestar solidariedade do nosso mandato a essas categorias, mas também de fortalecer a pressão para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível e para que ele possa ir posteriormente para a sanção presidencial. Bom, lembrando que quem quiser acompanhar a 15ª reunião ordinária, basta acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Lembrando que na próxima segunda-feira será realizada a 16ª reunião ordinária. Gabriel. Tá certo, muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e ontem também, mas pela manhã, aconteceram 2 audiências públicas. A primeira discutiu uma alteração no projeto de lei complementar que disciplina a exigência do estudo de impacto de vizinhança. O projeto de lei complementar 3 de 2026, que propõe alterações na Lei Complementar de 2025, que trata do estudo de impacto de vizinhança em Campinas, foi discutido na 11ª audiência pública, presidida pelo vereador Roberto Alves, da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. A diretora adjunta da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Campinas falou da importância da atualização da norma, que passa a valer para as chamadas zonas mistas com imóveis comerciais e residenciais. A gente está modernizando, trazendo aí um aperfeiçoamento da Lei 560 e o nosso plano diretor busca já trazer um incentivo para o uso misto no município. Só que a lei do WAVE não estava prevendo aí como que seria a necessidade de estudo de impacto de vizinhança para esses casos de uso misto. Então, a gente trouxe aí os parâmetros equiparando ao uso comercial e ao uso habitacional para esses casos de empreendimento misto. Com essa alteração, a gente está propondo que a área construída do uso não habitacional desses empreendimentos siga o mesmo parâmetro que já trazia para o uso comercial, serviços, institucional. Então, na zona residencial, o WAVE será exigido quando a área construída dessa área não habitacional for maior ou igual a 1.500 metros. Já na zona mista 2, a linha de corte fica com igual ou maior a 2.500 metros quadrados, como já é feito também para os usos não habitacionais do empreendimento, que é só não habitacional. E na zona mista 4, para a área construída maior ou igual a 5.000 metros quadrados. Então, dessa forma, a gente equiparou com o que já trazia a lei do WAVE para os usos não habitacionais. O vereador Wagner Romão fez alguns questionamentos, entre eles o que trata das zonas mistas no distrito de Barão Geraldo. Essas áreas em Barão Geraldo, você tem isso mais ou menos a localização, Mona? Se isso não compreende o atual PIDs, né? É uma outra área, né? Não compreende. Na verdade, o zoneamento de Barão Geraldo é o mesmo da lei anterior até a 208. A lei de Barão Geraldo, a gente só mudou em 2018 a nomenclatura, mas os parâmetros continuaram os mesmos. E daí, na 208, como veio o instrumento do WAVE para a cidade inteira, a gente achou por bem aplicar também aos distritos, né? Barão Geraldo, APA. E aí a mudança principal é que o WAVE também passa a ser obrigatório, quer dizer, mais especificamente para o uso não habitacional. Isso. Na verdade, para o uso não habitacional já estava previsto na lei. O que não estava previsto é quando o uso era misto. O presidente interino da comissão agradeceu a explicação dos pontos do projeto. Já podemos explicar, as pessoas já entenderam. Em seguida, aconteceu a 12ª audiência pública, que debateu a prorrogação das concessões do serviço de transporte público coletivo aqui do município de Campinas. Presidida pelo vereador Roberto Alves, presidente interino da Comissão de Constituição e Legalidade, a 12ª audiência pública discutiu o projeto que prevê a prorrogação excepcional dos contratos de concessão do transporte público coletivo em Campinas por mais 3 anos. Logo na abertura, o secretário municipal de Transportes lembrou do histórico do processo para a realização da licitação em março deste ano. Digamos, desse projeto, que foi de 2021 a 2023, quando houve a licitação deserta.
houve consulta pública também por 90 dias, depois a licitação ela deu deserta, a gente contratou a FIP novamente, a ANTP, entendemos com o mercado o que aconteceu, por que a licitação não foi aderente, fizemos mais rodadas de audiências públicas, mais rodadas de consultas públicas. Falo isso porque vocês são prova, essa casa que é prova, do processo, da trilha que a gente percorreu para a gente chegar aonde a gente está. Graças a Deus, no mês passado, a gente teve a nossa sessão de entrega de envelopes na B3. Acho que muitos de vocês puderam acompanhar. Inclusive, cito aqui 2 operadores do sistema alternativo que estavam lá, nosso amigo chileno, nosso amigo Valtinho. Fomos lá, tivemos propostas, então houve lances. Quem acompanhou viu que houve disputa pelos lotes e lá naquela tarde a gente fechou um ciclo. O presidente da INDEC disse que após o leilão, o transporte público passa por um período de transição para que as empresas vencedoras possam operar em Campinas. Existe uma transição que faz parte do processo. Que fase que nós estamos? Nós estamos analisando a documentação das empresas que disputaram da licitação e venceram a fase do leilão. Após a fase do leilão, eles tinham um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, para enviar a documentação. Planilha, porque lá ele deu um preço, depois ele abaixou o preço, então ele precisou enviar uma planilha em até 5 dias, explicando o deságio do leilão. Pois bem, além disso, ele precisou também, nós precisamos, a Prefeitura, a Secretaria de Administração, Secretaria de Justiça, precisou analisar os atestados. E estão em fase de análise. Nós estamos falando de quase 800 ônibus, em que alguns deles são veículos zero, alguns deles são articulados que precisam ser fabricados. Nós estamos, vou repetir, analisando a documentação dos vencedores do leilão do dia 5. Ainda não foi aberta empresa, SPE. Em até 1 ano a transição vai ocorrer. Em até 1 ano, isso está dentro do edital da licitação do transporte público. Isso foi publicado, houveram participantes, vencedores, e está lá o prazo. O prazo que eu estou falando aqui está dentro da licitação do transporte público. Com a presença dos vereadores Wagner Romão, Nick Schneider, Vini Oliveira, Paulo Haddad, Gustavo Peta e Rubens Gás, o debate trouxe a preocupação dos legisladores com o prazo para que as novas empresas passem a operar em Campinas, uma vez que o projeto do governo prevê a prorrogação da atual licitação em 3 anos. O presidente da INDEC reforçou os prazos. Todos esses prazos são técnicos, não são meus, não são do prefeito, são técnicos e a gente pretende e vai trabalhar para seguir esses prazos, com novas tecnologias, novos veículos, novos meios de pagamento, etc. E sobre a questão dos 3 anos, eu já respondi também que em até 1 ano, né, como eu disse, em 10 meses, 11 meses, a gente vai ter a transição, vai ter os novos operadores funcionando, e isso independe da questão do contrato antigo. Riveretti salientou que a INDEC continua a fiscalizar o contrato vigente até que seja efetivado o novo serviço. Quase 40 milhões nós já recebemos de multas do transporte público por atraso de cumprimento de horário, por atraso, por desvio de itinerário, por quebra de veículos. Então, tudo isso vem sendo feito de forma transparente, independentemente do operador que ali estiver. Ao final, ficou a sugestão para que o período de prorrogação seja alterado para 2 anos. Se pudesse ser 2 anos, e prorrogar, se não deu tempo, vai ter que ser mais, a gente renovar novamente por mais 2 anos,
para que as pessoas, as pessoas que usam o transporte público, elas têm que saber o que está acontecendo. Então, foi esclarecido, tanto o presidente da INDEC, o Vinícius, como o secretário Fernando de Transporte, esclareceram todas as perguntas que estiveram aqui hoje, e eu tenho certeza que vai ser o melhor para a população. Agora, queremos ônibus novos, sim, rápido. A alteração na lei de 2017 sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos aqui de Campinas foi aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito e agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial do Município uma alteração na Lei de 2017 sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas. O artigo que foi acrescentado fala que a prática de qualquer conduta considerada maus tratos vai acarretar ao infrator a imposição de multa entre 750 e 1.900 vezes o valor da unidade fiscal de Campinas, a ser graduada de acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a conduta e o resultado produzido. Essa iniciativa é do vereador Herbert Ganem. A gente pensou nesse substitutivo para que a gente pudesse aumentar as penas, né? Então, nós temos aí o caso do cão-orelha, que deu uma repercussão muito grande, e nós aproveitamos, né, essa repercussão que teve junto com a sociedade, que é importante isso, que a sociedade participe. Então a sociedade também quer respostas nossas. E nós, como vereadores, a gente não pode criar uma lei para prender alguém. Isso não existe. Mas nós conseguimos criar leis com penalidades administrativas, né, com multas. Então já tem as multas, né, na nossa lei, e nós aumentamos ao máximo que nós podíamos, né? A multa vai ser aplicada em dobro se o infrator for guardião, tutor, responsável ou agente que goze da confiança ou de acesso facilitado ao animal. E se em razão da prática infracional o animal ou a cria for a óbito, ficar enfermo ou sofrer lesão permanente. A multa vai ser aplicada em triplo se o infrator for reincidente, entendendo-se reincidência como cometimento de qualquer das condutas consideradas maus tratos em período inferior a 5 anos. O vereador reforça que precisa doer no bolso do infrator para que ele não cometa mais este tipo de crime. É sempre assim, né? A pessoa usa cinto de segurança não porque nela vai acontecer um acidente e vai acontecer alguma coisa com ela. Não, é por causa da infração mesmo, né? Vou pagar, poxa, senão o guarda vai me ver, ou tá sem o cinto, vê o guarda na frente, coloca o cinto. E o que você disse é importante. Se for o tutor, o guardião legal, que é pior ainda, né? Ele tem um animal lá, o animal sente amor por ele, né? Então é pior, por isso que ele paga em dobro, né? E o triplo se ele voltar a fazer isso. E é acumulativo. Se o animal estiver sem água, é multa. Se estiver sem comida, é multa. Se estiver acorrentado, é multa. Vai acumulando a multa até chegar ao máximo que puder. Ele vai pagar por isso. É uma resposta nossa aqui, da Casa Legislativa, para a sociedade. Uma homenagem emocionante para Campinas. Foi sancionada a lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que oficializa o Espaço Criança Theo Coelho Lima Silva no Parque Portugal, eternizando a memória do pequeno Theo, que lutou bravamente contra uma doença rara. O prefeito de Campinas sancionou no dia 23 de março de 2026 a Lei número 16.884, transformando em lei a proposta do vereador Luiz Rossini, atual presidente do Legislativo. A iniciativa oficializa a denominação do Espaço Criança Theo Coelho Lima Silva, uma área de lazer infantil no Parque Portugal, um dos cartões postais mais tradicionais da cidade. Theo foi uma criança lembrada pela alegria, energia e pela forma como marcava as pessoas ao seu redor.
Um campineiro de 3 anos que enfrentou a histiocitose de células de Langarrens. Ele teve que fazer um transplante de fígado aos 3 anos de idade. Inclusive a sua mãe, Monique, foi doadora do fígado para o seu filho. O transplante inicialmente foi bem sucedido, mas depois teve complicações. Infelizmente o Theo veio a falecer. Mas nesse curto espaço em que ele esteve aqui, que ele viveu, ele mostrou muita alegria. Ele era uma criança alegre, gostava de passear, visitar pontos da cidade. Então, ele tinha vontade e alegria de viver. Com a sanção, o espaço ganha identidade oficial. A nova denominação também carrega um significado simbólico, transformador em memória e memória em legado para as novas gerações. Eu fui procurado pelo Thiago Ferrari, coordenador do PIC, Programa da Infância Campineira, sugerindo que a gente pudesse dar o nome do Theo, para que isso pudesse simbolizar toda aquela vivacidade, alegria, vontade de viver, né, que o Theo tinha. É uma forma da gente homenagear. Ele teve um curto espaço de tempo aqui, mas nesse curto espaço de tempo pode dizer que ele viveu com intensidade, mesmo enfrentando as dificuldades por que teve que passar. Ele foi exemplo de resiliência, né? Exemplo de coragem. O vereador Luiz Rossini destaca que a lei também valoriza o Parque Portugal, um espaço que já é referência em lazer e convivência familiar na cidade. Diariamente, dezenas de crianças passam pelo local, brincam, socializam e constroem memórias. E a gente pode ver que aquele espaço é muito frequentado por crianças que vão andar de bicicleta, de patins, várias atividades, né? Então, acho que vai ser mais uma inspiração conhecer um pouco a história do Theo, e ali ele vai inspirar outras crianças a viver com intensidade, com alegria, né? Valorizando o dom da vida. Não importa quanto tempo a gente viva, mas a gente tem que viver com intensidade, com amor, como foi o caso do Theo. E olha só, a Comissão Especial de Honraria se reuniu pela 2ª vez no ano e analisou 70 projetos de decreto legislativo. Presidida pelo vereador Edson Ribeiro e com a presença dos vereadores membros Benê Lima, Doutor Ianco, Paola Miguel e Paulo Haddad, a Comissão Especial de Honraria realizou a 2ª reunião do ano e deu parecer a 70 projetos de lei. Segunda discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PDL 184/2025, processo 244577, de autoria do senhor Carmo Luiz, que consegue medalha Altos da Paz ao pastor Rivelino de Almeida Silva. Eu gostaria de perguntar ao vereador Paulo Haddad como que a Vossa Excelência vota. Presidente, voto favorável. Vereadora Paola Miguel, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu acompanho o relator e voto favorável. Vereador Benê Lima. Dei parecer favorável já, obrigado. Bom, desculpa aí. Esse vereador também vota favorável. Com os votos favoráveis, está aprovado. De autoria do senhor Carlinho do Camelô, que concede diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales, a Zuzu, pelo mundo. Eu gostaria de perguntar ao vereador Benê Lima como que a Vossa Excelência vota. Favorável, senhor presidente. Vereador Paola Miguel. Senhor presidente, acompanho o relator, voto favorável. Vereador Paulo Haddad. Presidente, acompanho o relator, voto favorável. Vereador Ianco. Meu voto é favorável, presidente. Esse vereador também vota favorável. Com voto favorável, estão aprovados. Os parlamentares também aprovaram o projeto de autoria da vereadora Paola Miguel para a área da cultura. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Benê Lima, favorável ao PDL 299 de 2025, processo 245083, de autoria da senhora Paola Miguel, que concede medalha Carlos Gomes ao Pontão de Cultura Aquarela. Pergunta ao vereador Paulo Haddad qual o seu parecer, vereador. Doutor Ianco, eu voto favorável seguindo o relator. Pergunta à vereadora Paola Miguel qual o seu parecer, vereador. Senhor presidente, eu acompanho o relator e agradeço o voto favorável dos demais membros que já votaram. Pergunto também ao vereador Edson Ribeiro qual o seu parecer. Com
parecer favorável também do vereador Benê Lima, a gente aprova esse projeto. A comissão aprovou os 70 projetos que estavam na pauta. Os parlamentares fizeram considerações finais sobre o trabalho realizado. Presidente Edson Ribeiro, mais uma vez uma grande satisfação estar aqui presente com todos os senhores. Agradecer mais uma vez a todos aqui os presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. E sabemos que nós estaremos aqui nas próximas reuniões de uma das comissões que mais trabalha aqui nessa casa. Presidente Edson Ribeiro, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, também parabenizar os meus pares, vereador Dr. Ianco, Paola Miguel, Benê Lima, e também vocês que nos acompanharam pela TV Câmara, um nosso cordial boa tarde. Realmente a comissão que mais trabalha nessa casa, que eu quero agradecer a todos os membros dessa comissão, Dr. Ianco, Paula Haddad, Paola Miguel, Benê Lima, que, graças a bom Deus, é uma comissão que realmente é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Então, graças a Deus que nós aparece aqui a bancada completa da comissão. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o aumento de casos registrados do vírus Mpox no Brasil tem acendido um alerta entre as autoridades. Este é o assunto do quadro Saúde Agora, com Cassiane Alves. Olá, começa agora mais uma edição do Saúde Agora. Vamos falar de saúde pública, porque novos casos de Mpox têm surgido aqui no Brasil. Só neste ano foram registrados 88 casos, a maioria no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde confirma em 2026 um total de 50 casos em território paulista. A capital é a cidade com maior número, 31 casos. Campinas com 2 casos, Paulínia com 1, Sumaré com 1 caso e Hortolândia também com 1 caso. São as cidades aqui da região metropolitana de Campinas, com notificações. 5 no total. Por isso, então, convidamos o Dr. Marcos Davi Gomes de Souza, médico infectologista, mestre em pesquisa clínica em infectologia pela Fiocruz, e ele já está conectado aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado, Cassiane. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcos. Bom, para a gente iniciar, como que está, né, essa relação, como que o Brasil vê essa situação desse vírus, né? E falar um pouquinho também sobre o que vem a ser esse vírus Mpox, que tem acendido um alerta também na população. Bom dia a todos os telespectadores. A Mpox é uma zoonose, né? Então, o que é uma zoonose? É uma doença que ela teve origem, né, em animais e acidentalmente ela foi transmitida para o ser humano, né? Então isso, inicialmente ela tinha até um nome, né, que ficou conhecido, mas por questões ambientais, para não estigmatizar, né, os animais, até porque hoje eles praticamente não fazem mais parte, né, desse ciclo da doença. A doença, ela, no contexto atual, ela é transmitida de humanos para humanos, a gente fala, né, em Mpox. Então, ela é uma doença viral, uma doença de manifestação predominantemente cutânea, né? Então, ela dá vários sintomas, ela pode afetar vários órgãos, mas o principal órgão afetado, que a gente primeiro suspeita da doença, é a pele, né? Ela não tem tratamento, mas ela possui diagnóstico e, Cassiane, o mais importante que eu acho hoje aqui no nosso papel é desmistificar, né? E tentar, porque está tendo um pânico nas redes sociais, não sei se você vai, né, abordar isso mais para frente, mas a gente precisa dizer que ela não é tudo isso que está, né, apresentando aí. As pessoas muitas vezes postam fotos, né, isoladas de casos mais graves, que são muito raros, né, mas isso não corresponde à realidade da Mpox, né, a maioria dos casos, pelo menos.
Certo, doutor Marcos. Então, a gente vai entrar, né, nessa questão dos sintomas. Então, queria que explicasse exatamente como que é feita essa transmissão, né? Quais são os cuidados que as pessoas elas têm que ter. Exatamente as redes sociais, né, a internet, aí está cheia de informações em relação ao vírus, principalmente, né, nos casos aqui no Brasil. Então, tem esse alerta, né, justamente as pessoas estão realmente preocupadas, né, com a disseminação desse vírus aqui. Então, vamos esclarecer de fato como que é feita essa transmissão, né, e o que a pessoa ela tem que tomar cuidado. Então, assim, uma informação muito importante é que as doenças infecciosas, elas são muito dinâmicas. Às vezes, elas começam de uma forma e elas evoluem, né? O próprio vírus, ele evolui, né? Então, esse vírus que a gente tem hoje, ele não é igual ao vírus lá que foi identificado no início da epidemia, né? A gente chama de clados, né? São clados, são como se fossem cepas, né? Diferentes. E, curiosamente, ele tomou uma característica de infecção sexualmente transmissível. Então, mais de 95% dos casos de mpox que a gente atende tem relação com a relação sexual. Tá? Então, as pessoas ficam muito preocupadas, eu vou pegar mpox na maçaneta, eu vou ter que, né, não vou tocar nas pessoas, e cria aquele pânico, até porque no início, realmente, como a gente nunca tinha ouvido falar, né, a maioria das pessoas, criou-se esse terrorismo, mas não é. Atualmente, a transmissão da mpox ela é principalmente por via sexual, pelo contato sexual, e a gente atende, né, os casos, e muitas vezes o paciente chega, ele nem sabe que está com mpox, às vezes é uma lesãozinha tão pequena, né, que aquilo ali vai sumir espontaneamente, não vai acontecer nada mais sério, e a gente acaba descobrindo porque a gente faz o exame. Mas se não fizesse o exame, até a gente, médico mesmo, às vezes fica na dúvida, tá? Então, ela é transmitida de pessoa a pessoa, pode ser transmitida por objetos? Pode, tá? Se aquela pessoa que está infectada, né, e tiver, aquele objeto tiver contato com a lesão, né, ela pode haver a transmissão, mas isso é muito raro. O mais comum mesmo é a transmissão por via sexual. Doutor, quais são os primeiros sintomas, então? Como que vocês identificam, né? Já que às vezes pode confundir aí esse diagnóstico, então tem um desafio também de ter esse diagnóstico precoce? Sim, é muito desafiador, porque quando a gente vai ler no livro, né, lá está escrito que a pessoa tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, que são sintomas inespecíficos, né? Uma dengue pode causar isso, qualquer doença, né, infecciosa ou não infecciosa mesmo pode causar isso. Então, o que a gente vê na prática? Os pacientes muitas vezes não sentem nada. Simplesmente aparece essa feridinha aqui na região genital, na região anal ou na boca, e eu não sei que ferida é essa, né? Alguns pacientes se queixam de dor na ferida, né? Outros não, tá? Então, tem essa diferença também, nem sempre é uma lesão dolorosa, mas habitualmente a história natural da doença, o paciente ele vai ter um quadro de febre, mesmo que imperceptível, às vezes aquela febrinha mais baixa, o paciente ele se sente um pouquinho mais fraco, mais cansado, tá? Alguns casos também podem cursar com calafrios e alguns dias depois, né, ele vai pode manifestar, né, não é obrigatório, mas pode manifestar essas erupções cutâneas, que são, como se parece uma verruga, né? Ela começa com uma bolha, com uma vesícula, que é uma lesão cheia de água, e aquilo ali vira uma crosta, com o passar do tempo, mesmo sem tratamento, né, vira uma crosta, e essa crosta, depois de 2, 3, 4 semanas, ela cai espontaneamente, tá? E a resolução é espontânea, né? A gente atualmente não tem tratamento. Certo. E como que é feita essa avaliação, né? O exame, qual que é o primordial exame que é detectado, então, esse vírus? A mpox, o diagnóstico dela é clínico laboratorial, né? Então, os médicos que estão acostumados a ver a mpox, a gente bate o olho, a gente já suspeita, né, que pode ser. Se o paciente falar que teve uma relação sexual desprotegida, né, mais um ponto para ser mpox. Mas o diagnóstico definitivo ele é feito através do PCR, da reação em cadeia de polimerase. O que é isso? É um exame que você pega um swab, que é um cotonetezinho, você passa ali na lesão
e manda isso para o laboratório, né? Todos os LACENs, né, os laboratórios centrais de saúde pública, que tem em todos os estados do Brasil, estão preparados para fazer esse exame. Então, a pessoa que ela teve uma suspeita, ela vai procurar a sua unidade básica de saúde, né, seu profissional de saúde ali de referência, ele vai avaliar, se possuir critérios, ele vai coletar aquele material e vai mandar para o LACEN. É importante a gente ressaltar também do período de incubação. O que é o período de incubação? É o período entre o momento que a pessoa se expôs à doença e o momento dos primeiros sintomas. Então, isso não é imediato, né? Isso pode levar até 21 dias, né? Ele varia de pessoa para pessoa, mas varia de 5 a 21 dias, tá? Então, às vezes a pessoa, ela diz, não, mas eu não tive nenhuma relação nesses dias, mas pode ter sido aquela relação de 3, 4 semanas atrás, que está se manifestando agora. E nesse período, então, né, desses 20, 21 dias, o que essa pessoa ela deve fazer? Você disse que não tem um tratamento específico, né? Mas ele precisa tomar uma medicação. Como que funciona essa parte para minimizar aí os efeitos, né? As dores e também para ir sarando toda aquela erupção cutânea? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas... É muito estranho a gente dizer assim, olha, não tem tratamento para sua doença, né? E a pessoa fica, como assim não existe tratamento? Então, até existe, né, um antiviral, que é o Tecovirimat, mas esse antiviral, ele não mostrou, nos estudos, né, que foram feitos, não mostrou um benefício claro, tá? Foram divididos 2 grupos de pacientes, um tomou, outro não, e no final das contas, aqueles que tomaram não tiveram um benefício tão claro. Então, atualmente, e ele só era empregado para pacientes com doença grave, né, que é a minoria dos casos, né, é bom que a gente reforçar isso. Quem é o paciente que vai ter doença grave? Aquele paciente que tem problemas na imunidade, né, que tem uma imunidade muito deficiente por alguma doença, tá? Então, o que a gente pode fazer? É o cuidado local, né, lavar com água e sabão. Em alguns casos, pode acontecer uma coisa que a gente chama de infecção secundária, que é quando uma bactéria da pele, ela se aproveita daquela lesão e acaba causando, né, ali uma lesãozinha bacteriana. E aí a gente vai tratar a lesão bacteriana, né, a infecção bacteriana, mas para mpox mesmo não. É importante que no período, uma pessoa com suspeita ou diagnosticada com mpox, que ela fique isolada. Isso é muito importante, pessoal, porque o que acontece? Como eu falei para vocês, muitas vezes a lesão ela é muito pequena, né, quase imperceptível. E eu tive muita dificuldade, muitos empregadores não queriam afastar o seu funcionário. Eles dizem, não, isso aí você vai ficar de atestado por causa disso, mas é um problema de saúde pública, né, é risco sanitário de transmissão. Então, para aquela pessoa, ela pode não manifestar, né, sintomas mais graves, mas se ela transmitir, né, para uma criança, para uma pessoa com câncer, para uma pessoa que vive com HIV, com uma imunidade muito baixa, isso pode ser catastrófico. Então, é muito importante que a pessoa que tem a suspeita, ela fique afastada até o esclarecimento, e se for confirmado, né, que cumpra aí o período de quarentena, né, o período até a crosta cair. Certo, então, doutor Marcos, nesse sentido, de repente, essa evolução, né, dos surtos do vírus aqui no Brasil, em algumas cidades aqui da região metropolitana de Campinas, que tiveram casos, justamente por conta, né, desse decreto também, essa declaração de emergência, né, da vigilância e também da Organização Mundial de Saúde, é justamente por conta dessa quarentena e desse afastamento que muitos pacientes não fizeram de acordo. Talvez seja isso, esse aumento aí nos casos, né? Perfeito. É muito importante, né? E como toda doença infecciosa, a gente não pode ser egoísta, né? E às vezes, muitas pessoas até, por quererem trabalhar, não quero ficar em casa, eu quero ir trabalhar, né? Mas você tem que pensar no outro também, principalmente quem trabalha na área da saúde, né? Você vai estar lidando ali com pessoas possivelmente debilitadas, e que se houver uma transmissão, né, para aquela pessoa pode ter uma consequência mais séria. Daí a importância da gente, primeiro, não entrar em pânico, né? Essa eu acho que é a principal mensagem aqui hoje. Não há motivo para pânico, né? A mpox, ela tem essa característica de transmissão sexual, então muito raramente alguém
que não teve, né, um contato sexual pode adquirir, né? E segundo, que mesmo que a pessoa adquira, a minoria vai ter complicações, né? Muito poucas pessoas vão ter complicações. O que a gente viu na primeira fase da epidemia? Muitas pessoas que viviam com HIV, que não sabiam que tinham HIV, né, que tinham uma imunidade já muito baixa, elas adquiriam a mpox e aí essa doença evoluía de forma mais grave, né? Então, ela diagnosticava o HIV junto com a mpox. Então, esses pacientes foram os que, infelizmente, né, vieram a óbito. Por quê? Não foi só pela mpox? Não, foi a combinação da mpox com uma outra doença, né, que afeta profundamente o sistema imune. Tá certo, doutor Marcos. Agora, para a gente, então, finalizar, né, o nosso quadro, como que está a situação no Brasil, então? Quais são, né, as dicas e orientações, né? A primeira delas é não entrar em pânico, né, não criar essa sensação de que o vírus ele está alarmante aqui no Brasil. Então, eu queria que você passasse essas recomendações. Perfeito. Então, assim, atualmente, né, os últimos dados, a gente tem menos de 200 casos confirmados no Brasil. Tá? Então, primeira coisa, menos de 200 casos em 2026. Tá? Existem cerca de 500 e pouco em investigação, né, que estão, os Centros de Vigilância Epidemiológica estão investigando. É uma doença que ela não desapareceu, né? Então, isso é importante também. O fato de não estar na mídia não significa que a doença desapareceu, ela estava aí. Né? A gente identificava outros casos. E as doenças infecciosas, elas têm muitas vezes essa característica, né, de picos, né, momentos que tem mais casos, e depois dá uma diminuída, depois volta a subir de novo. Então, isso é uma dinâmica mesmo das doenças infecciosas. E até o momento, nenhum óbito, né, foi registrado pela mpox. Então, é importante que as pessoas conheçam, né, se informem sobre a doença em canais confiáveis, né, como é o trabalho que vocês, TV Câmara, estão fazendo, né. Nós temos também o site da Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem todas as informações, o site do Ministério da Saúde, né, saúde de A a Z, você pode entrar lá na letra M de mpox, e aí você pode se informar sobre todas as informações da doença. Não sei se você vai perguntar sobre a vacina também, que é uma dúvida, né, que as pessoas sempre perguntam. Nessa questão da vacina, porque como a gente falou, né, sobre a questão do tratamento, mas tem também essa dúvida em relação à vacina, doutor Marcos. E aí é outra coisa muito importante também sobre a vacina. O que acontece? A gente estimula, né, as pessoas a se vacinarem, né, para várias doenças, mas infelizmente a mpox só é uma empresa no mundo que produz a vacina da mpox, e ela não tem para quem quer, digamos assim, né? Ela é uma vacina limitada, ela tem algumas características que depois que que você descongela, né, ela tem um tempo para ser aplicada. Se ela não for aplicada, ela tem que ser descartada. Isso tudo é programado, né, pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde, para que nenhuma dose seja perdida. Então, para quem que a vacina ela vai ser dispensada prioritariamente, né? Para aquelas pessoas que têm um risco maior de adoecer e morrer, né, pela mpox, que eu já falei, são aquelas pessoas que têm algum problema na imunidade, né, uma imunidade muito baixa. Ou então aquelas pessoas que epidemiologicamente estão em maior risco, né? A gente tem alguns grupos populacionais mais vulnerabilizados que têm maior risco de adquirir a mpox, e algumas secretarias de saúde também colocam essa vacina para essas pessoas. A vacina ela é dada em 2 doses, tá? E tem esse público-alvo aí como prioritário. Tá certo, doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Ficou, então, esclarecido sobre esse vírus, não precisa ter esse pânico, então quero agradecer novamente pela sua participação e compartilhar todo o seu conhecimento em relação a esse vírus aí que tem acendido esse alerta. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cassiane. Bom dia a todos.
Bom, pessoal, conversamos então com o Dr. Marcos, ele que é médico infectologista, mestre em pesquisa clínica em infectologia pela Fiocruz e trouxe todas as explicações sobre esse vírus. Então, não precisa de pânico, o nosso quadro fica por aqui. Te espero na próxima edição. Até lá! Amanhã, sexta-feira, o sol continua aparecendo durante todo o dia, a nebulosidade diminui em relação a hoje e não deve chover na cidade, portanto, segue o tempo estável e abafado, viu? Vamos às temperaturas, porque o calor permanece, mínima é de 19, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.